Fala aí, pessoas! Boa noite, bom dia, boa tarde! Estou aqui para falar de um tema hoje muito especial. O tema é orgulho. Então vamos lá. O que temos a dizer sobre orgulho? Primeira coisa, vamos lembrar de Jesus. Jesus, ele era o Filho de Deus. Ele veio a esse mundo como um carpinteiro. Pois é, um carpinteiro simples. Ele montou em uma mula. Então, você pode reparar bem. Se ele é o próprio Filho de Deus, como ele deveria ter vindo? Em cima de um cavalo branco, o mais bonito do mundo, com uma coroa de ouro, né? Então, você percebe que a humildade e a simplicidade de saber que tudo que fazemos é para o outro. Então, é aí que já corta o orgulho pela raiz, tá? Então, Jesus, ele lavou os pés dos seus discípulos, sabe? É muito daquela... Se você for ver as regras da natureza, você vai prestar atenção numa coisa, num ponto muito interessante. Os rios não bebem das suas próprias águas. O sol não nasce e não brilha para si mesmo. As árvores, elas não comem seu próprio fruto. Então, nós vivemos para o outro. É para isso que nós vivemos. Então, o orgulho, num seu grau muito maior, ele se torna soberba. E o que isso traz à pessoa? Consequências muito más. Então, quais consequências são essas? Eu vou citar o Evangelho de Tomé, que é um evangelho que ele é apócrifo, ele não se encontra na Bíblia, porém, ele faz parte da época de Jesus. Então, lá diz o seguinte, o reino de Deus, ele está dentro de nós. Está dentro de nós, está fora de nós. Então, ou seja, lá diz assim, se alguém disser o reino de Deus está nos céus, os pássaros vos precederão. Se alguém disser o reino de Deus está no mar, então os peixes vos precederão. Então, ou seja, eles vão chegar primeiro. Então o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de você e está fora de você. Ele está por toda parte aqui na terra, mas o ser humano não enxerga, o ser humano não vê. Então, Deus, ele habita pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, tá? Então, quando você vê uma planta, experimenta falar coisas ruins para uma planta, para você ver o que acontece em alguns dias. A energia que você solta para o outro. O mesmo acontece com o animal, sabe? Quando você olhar para o próximo, para o seu semelhante, quando você olhar para um animal, quando você olhar o reino mineral, que também é uma pedra, uma rocha, o que seja, quando você olhar para as coisas que Deus criou, olhe de maneira diferente. Saiba que ali tem uma centelha de Deus, ali tem uma faísca, uma chama de Deus naquela outra pessoa. Talvez você não enxergue isso, é por isso que eu estou te falando, para que você comece a enxergar dessa forma. E talvez a outra pessoa também não enxergue isso, mas ali tem uma essência de Deus naquela pessoa. Então você começa a enxergar os outros de maneira diferente. Você imagina que se Deus estivesse na sua frente, como você o trataria? É mais ou menos isso. Então comece, a gente não está aqui para a gente mesmo. Nós estamos aqui para o outro. Então você deve ser luz na vida do outro. Você deve estar aqui para iluminar o outro. Sabe? Trazer uma palavra de esperança. Um livro que eu li sobre a mentalidade judaica. Ele era um livro muito importante. Ele dizia o seguinte, por exemplo, quando você vê alguém numa situação difícil, muitas das vezes, vamos dar um exemplo de um mendigo, muitas das vezes não é de comida que ele está precisando na hora, não é de um dinheiro, mas sim de uma palavra de esperança, uma palavra de renovação, sabe? Uma palavra que faça com que seu ânimo... Você está vendo o outro, na onde você trabalha, aonde quer que seja, você está vendo o outro
próximo de você, você não sabe o que o outro está passando. A pessoa está ali, mas você não sabe o que aquela pessoa está passando em casa, você não sabe de nada. Então, esse ego, ele tem que ser cortado, o mal tem que ser cortado pela raiz, ele tem que ser traçalhado, ele tem que acabar, entendeu? Então, todo esse orgulho, isso não provém de Deus, isso provém do maligno. O maligno quer que você se abstenha das outras pessoas. É como se você fosse uma pessoa que está excluída dos outros. Como eu sou soberbo, eu estou acima dos outros, eu sou melhor do que os outros. E não é bem por aí. Você faz parte de uma chama, de um todo muito maior. É como se, imagina que Deus é como se fosse uma vela grande que você acende várias outras. Então ela só se multiplica. Sabe? Você, assim como diz lá no livro de Mateus, Jesus diz, você não vai acender uma luz para colocar embaixo de uma cadeira. Você vai acender uma luz para colocar lá em cima, no seu lugar próprio, para iluminar todos da casa. Tá entendendo? Então, você é luz na vida dos outros. Você tem que iluminar todos que estão ali em volta de você. Então, esse orgulho, que caia por terra, corta o mal pela raiz, sabe? Olhe para o outro, sabe? Quando você acordar, não olha primeiro o seu celular, dê um bom dia para quem está do seu lado. Começa a prestar atenção nessas simples coisas, sabe? Como você trata a pessoa que está do seu lado, o seu cônjuge, o seu filho. Muita gente, a pessoa que está perto, ele está brigando, ele está ali, ó, lançando palavras ruins, palavras torpes, palavras, sabe, só de maldição. E as pessoas que estão longe, ele trata bem. Tá certo isso? Óbvio que não. Veja o exemplo de Jesus. Jesus disse assim, em Mateus, já vou finalizar. Em Mateus, Jesus diz assim, quem quer ser o primeiro, que primeiro sirva aos outros. Quem quer ser o primeiro, que sirva aos outros. Então, ou seja, em outra tradução diz assim, quem quer ser mestre, primeiro esteja pronto para ser servo. Então é isso, essa é a mensagem que eu quero passar para você. Corte esse orgulho, corte esse ego inflado, corte tudo isso que não provém de Deus, tudo isso que provém do maligno. Corte tudo isso, libere o perdão. Se você não perdoa uma pessoa por alguma coisa que ela fez por você, você está aprisionando a sua alma e a alma daquela pessoa. Olhe para ela diferente. Enxergue ela como se for, você está vendo ali a essência de Deus na sua frente. Está entendendo? Perdoa, assim como Jesus fez. Jesus disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele estava na cruz lá. Ó. Todo mundo crucificou ele, cada um deu uma chicotada. Ele podia muito bem amaldiçoar todo mundo, mas ele falou, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles estão fazendo, mas não sabem. Ok? Então, que esse orgulho caia por terra hoje. Eu quero que Deus ilumine a sua vida no dia de hoje. Muito obrigado e até a próxima.